Esse é o nosso sexto episódio sobre a estrutura do pensamento. E como eu prometi para vocês, nesse episódio a gente vai falar muito mais sobre os impactos do que a gente vem discutindo e da pesquisa da Dani na parte de aprendizagem. E uma das perguntas que eu tenho para você é como que as instituições ela têm abordado a aprendizagem hoje dentro da sala de aula. E como que o tema que a gente tem debatido hoje tem um impacto nisso? Isso. O que eu percebo, Gabi, é que as escolas, as instituições como um todo, estão se movimentando de forma bastante intensa para poder gerar a aprendizagem, né? Estuda-se muito sobre a aprendizagem. Eu percebo uma preocupação muito grande no que diz respeito às metodologias, qual a melhor metodologia. Hoje em dia a gente tem as metodologias ativas, quais são as melhores tecnologias para você poder levar para a escola, buscando conectar esses alunos, trazer novidades, fazer com que eles tenham acesso a uma série de coisas. As questões da avaliação, que sempre foi discutida na escola e que continuam sendo discutidas, as estruturas físicas de como poder oferecer da melhor forma. Mas o que eu percebo é que a aprendizagem ela ainda não é discutida sob o ponto de vista da sua construção mais profunda, no que diz respeito à construção cognitiva da aprendizagem, de como que este processo ocorre. A gente fala muito de várias coisas, inclusive assim, de quais são as melhores atividades, fala-se muito de estilo de aprendizagem, mas eu percebo que eles são feitos ajustes, mas são feitos mais ajustes no que diz respeito a atividades, alguns modelos de aula, de como você faz para acessar, mas não se discute profundamente sobre esta forma de pensar dos alunos, essa forma deles raciocinarem, de buscar entender isso, para que a gente possa gerir os contextos escolares de uma forma mais eficiente, vamos dizer assim, porque uma vez que eu consigo identificar isso, eu sei exatamente qual é a forma que eu preciso utilizar para acessar aquele aluno que ali está. A gente tem falado muito sobre as formas como o aluno aprende, como a criança aprende, o adolescente aprende. Mas eu acho que uma coisa que a gente não falou nessa nossa conversa muito é sobre o professor. Qual que é o impacto do professor nessa parte de compreensão do aluno, dentro desse contexto educacional? Certo. A tua pergunta é muito pertinente, Gabi, porque a gente pensa, ainda existem escolas, professores, que pensam que a homogeneidade em sala de aula ela é possível. A gente sabe que ela não é possível, que ela não é muito difícil de ser alcançada, simplesmente porque as pessoas pensam de forma diferente, processam a informação diferente, têm vivências diferentes. Então, essa equalização dentro de sala de aula ela é muito difícil de acontecer. E outra coisa que eu observo é que ainda existe uma visão da escola muito relacionada a conteúdo, ou seja, que a aprendizagem é o conteúdo. Na verdade, eu preciso conseguir ensinar o aluno a manipular aquele conteúdo. Esse é quando você ensina um aluno a pensar, quando você ensina ele a raciocinar, a analisar, a ponderar, você está ensinando ele, quando ele receber aquele conteúdo, para que ele possa fazer trabalhar com esse conteúdo mentalmente, né? Então, eu penso que esse é um dos aspectos. E o professor, ele tem uma importância bastante relevante dentro desse processo. Agora, o que a gente nem sempre considera é que o próprio professor ele tem uma forma de processar a informação, ele tem uma forma de gerar a sua própria compreensão. E a gente tem o costume de achar que a minha forma de compreender as coisas, porque como para mim é fácil entender alguma coisa desta maneira, que para você vai ser também. Então, há uma tendência de nós explicarmos para o outro exatamente da forma que nós compreendemos. Então, eu vou explicar para o meu aluno de acordo com a minha forma de processar a informação. E pela falta de conhecimento dos professores, de não saberem muitas vezes quais são os estilos de processamento daqueles alunos, como é que eles geram a sua compreensão, pode haver incompatibilidades dentro de sala de aula. E isso não tem nada a ver com conteúdo. Isso vai dificultar
o entendimento, a compreensão do conteúdo, mas não necessariamente que a dificuldade do aluno esteja no conteúdo. Vamos pegar um exemplo. Imagina que eu sou uma professora cujo processamento, eu sou toda passo a passo, sou toda organizada, eu dou uma informação de cada vez, é tudo na sequência, e você, Gabi, é minha aluna, e você processa a informação a partir do todo, você integra a informação, você precisa de analogias e metáforas para que você possa compreender. Quando eu começo a explicar a matéria e começo a explicar naquele passo a passo, é como se você automaticamente desligasse do que eu estou falando, porque você não consegue compreender daquela maneira de ligar aquelas partes para depois poder chegar no todo. Então, você não consegue compreender a maneira com a qual eu estou explicando. Isso vai impactar conteúdo? Vai impactar conteúdo. Mas ele possivelmente, essa dificuldade, ela está sendo gerada por uma incompatibilidade de processamento muito maior do que o próprio conteúdo. Agora, você pensa uma coisa, te interrompendo, né? Imagina que nós temos essa dificuldade ao longo desse ano. Então, você está lá na escola, você é minha aluna, e você começa a ter essa dificuldade de compreensão, aí começa a ter dificuldade nas matérias, a sua mãe vai e coloca você num professor particular. E chega lá naquele professor particular, ele processa do mesmo jeito que você, então ele te explica de uma maneira que você entende. E aí você entendeu a matéria, você vem, você faz a prova, você vai bem na prova, mas quando eu começo a explicar a próxima matéria, o próximo conteúdo, você entra em dificuldade de novo. Aí vem aquela pergunta, muitas vezes, dos pais. Será que minha filha tem algum problema? Será que ela tem alguma dificuldade? Porque eu não entendo o que acontece, ela só vai com o professor particular. Se eu não coloco o professor particular, ela não aprende, ela deve ter alguma dificuldade. E assim nós passamos esse ano todo. Chegou no final do ano, você, se tudo der certo, você vai passar, mas pode ser que ainda fique algum conteúdo, alguma defasagem de conteúdo que você não conseguiu compreender direito. Aí o ano que vem, vamos supor que você está na 6ª série agora. O ano que vem eu sou sua professora de novo, porque eu sou aquela professora contratada pela escola que ela atende a mesma matéria de 6º ano até o 9º ano. Então, o que vai acontecer com você? Você vai permanecer em dificuldade. E aí vai passar mais um ano onde você vai remontar dificuldades de conteúdo, de entendimento, começa a não gostar da matéria, continua dependente da professora particular, e assim por diante. E isso por conta do quê? Porque não se considera que a forma como o professor processa a informação, ela é extremamente relevante para que o aluno compreenda o conteúdo. E quando há incompatibilidade, eu vou dificultar a compreensão. Então, esse é um dos principais pontos que eu vi. Eu sempre, quando faço meus trabalhos nas escolas, quando eu vou dar minhas palestras, eu alerto muito os professores para que eles consigam entender a forma deles processar. E mais, ele precisa conseguir compreender as outras maneiras de processamento, porque a hora que o menino ou a menina levanta a mão e ela não está compreendendo a matéria, sou eu, professor, que preciso levantar a primeira hipótese de será que ela não está compreendendo porque é a minha maneira que ela não está gerando compreensão? Se for isso, qual a melhor maneira de eu transmitir a informação? Tudo isso que você falou, eu acho que o que a gente chega em um ponto em comum é que a escola, muitas vezes, ela não considera a forma como o aluno pensa. O que é que a escola precisa fazer para mudar essa realidade? Eu penso que é conhecer, né? Conhecer, analisar a aprendizagem sobre uma outra perspectiva. Analisar a aprendizagem sobre o ponto de vista do pensar efetivamente. Fala-se muito isso filosoficamente, que a gente precisa ensinar os alunos a pensar, que a gente precisa ensinar os alunos a serem críticos, que eles precisam ser cidadãos críticos, mas quando a gente vai para a prática, para poder fazer com que isso aconteça, nem sempre a gente percebe isso, a gente ainda vê uma série de escolas muito focadas nos materiais, nos livros, nas apostilas,
colocando os alunos aquelas quantidades de conteúdos que precisam ser estudados, que precisam ser memorizados, que precisam ser assimilados, né? Que é lógico, a gente tem uma matriz curricular, a gente tem uma série de coisas que precisam ser cumpridas, mas o enfoque maior no sentido de ensinar esse aluno a pensar, para que ele possa ter autonomia, para que ele possa desenvolver os seus conhecimentos futuros, profissionalmente falando, lidar com as suas dificuldades frente à vida, porque a gente acha assim, ó, que uma vez que a criança ela vai bem na escola, que está tudo certo, que ela vai dar conta das coisas depois, mas nem sempre. Quantos colegas você teve que eram excelentes em matemática, que eles eram muito bons, que eles iam muito bem, e hoje você os encontra e você vê que eles muitas vezes não prosperaram, que eles não foram, porque eles não conseguem lidar com as dificuldades da vida. Eles conseguem lidar com matemática, mas não com as dificuldades do dia a dia. Essa é uma discussão que a gente tem visto muito, que é sobre que a escola ensina um conteúdo, mas muitas vezes ela não prepara o aluno para as próximas etapas da vida. Isso. Quando a gente pensa nisso, se a escola se preocupasse com essa estrutura de pensamento, você acha que isso mudaria? Eu penso que sim, porque se eu ensino um aluno, vamos pensar assim, quais são as bases as bases cognitivas da aprendizagem? Ela tem a ver com eu ensinar o meu aluno a identificar, discriminar, analisar, comparar, sintetizar, levantar hipóteses, que são todas operações mentais que elas são necessárias para que qualquer processo do raciocínio ele possa se estabelecer. Se eu ensinar isso para os meus alunos, a eles fazerem esses movimentos, até a gente fala muito assim que se a escola ela conseguisse, nas séries iniciais, ter o enfoque dela para isso, que depois os conteúdos que fossem sendo colocados, que aquilo fluiria melhor dentro da escola. Porque quantas vezes você encontra os professores, ele fala assim, às vezes é o professor de ciências, ele fala assim, não é que ele não entende a minha matéria, acontece que ele não conseguiu interpretar o enunciado. Né? Não é que ele não entende a minha matéria de matemática, mas ele não conseguiu diferenciar os dois modelos, que são coisas completamente diferentes. Eu sempre escutei isso no colégio, que você não conseguiu interpretar o enunciado. Isso. Eu até não sei o que significa isso. Isso. O que significa então, isso? Se você pensar, o que é a interpretação? A interpretação, os dados vão entrar, eu vou comparar os dados para poder fazer minha análise. O que isso tem a ver com aquilo? Eu vou fazendo essa comparação para que eu possa extrair daquilo uma inferência. Né? Então, eu tiro uma conclusão daquilo. Eu consigo entender que dentro do enunciado do exercício existem todas essas informações que, ligando essa informação com essa informação, eu consigo inferir que o exercício está me pedindo é determinada coisa. Então, as dificuldades de interpretação, elas são amenizadas se eu conseguir ensinar para os alunos a fazer análises, a comparar as informações, a contrastar as informações, a lidar com informações complexas quando elas se alteram. Porque uma vez que eu ensino eles a fazer isso, eu ensino dentro da estrutura de raciocínio como que você procede, como é que você lida com a informação para poder fazer isso. Aí não importa se eu vou colocar matemática, se eu vou colocar ciência, se eu vou colocar história, porque isso serão simplesmente conteúdos que vão ser processados por essa estrutura cognitiva que ela vai estar capacitada para poder fazer esse processamento. Como se a gente conseguisse criar uma ponte entre o cérebro, em que o conteúdo consegue atravessar. É como se o conteúdo conseguisse atravessar. Eu costumo comparar muito com um computador, né? um notebook. O notebook, ele tem a máquina, você tem o hardware dele, né? E aí, ele tem um determinado tipo de processamento, uma capacidade de processamento que ele vai permitir
que os softwares que você coloca, que os programas que você coloca, que os aplicativos que você baixa, as coisas, que eles sejam rodados por este computador. Então, é como se esses softwares, como se esses aplicativos, eles fossem os conteúdos que eles precisam ser rodados pelo nosso hardware. E o que é o nosso hardware? É a nossa estrutura cognitiva. Então, se eu preciso ter uma estrutura cognitiva compatível, que ela consiga processar os dados, que ela consiga dar conta de lidar com as informações simples, informações complexas, informações na modalidade verbal, na modalidade figurativa, nas diversas modalidades, eu preciso capacitar esse aluno cognitivamente. E essa é uma discussão que, infelizmente, algumas escolas têm, mas a maior parte das escolas não tem. É muito interessante isso, porque, por exemplo, a gente está falando muito sobre a educação de base e no colégio. Mas e quando a gente vai além disso? Como que é o impacto disso dentro de uma universidade? Perfeito. A estrutura do pensamento, ela impacta a nossa vida como um todo, vamos dizer assim. Ela vai me acompanhar a minha vida toda. Então, ela vai impactar quando eu estou na escola, quando eu estou na faculdade, quando eu estiver no mercado profissional, quando eu tiver que resolver os meus problemas da minha vida, ela vai estar ali. Então, é a minha forma de pensar, ele é o meu jeito de pensar. Agora, na faculdade, especificamente, ele traz algumas questões que, às vezes, a gente pode pensar de uma maneira um pouco diferente. Por exemplo, eu trabalho com muitos alunos que são alunos da medicina, cuja universidade utiliza aquele método PBL, que é o Problem Based Learning. E ele por si só, por ser essa metodologia, ela exige uma habilidade associativa do aluno. Ela exige que o aluno consiga interligar as informações com muita velocidade. Eles não têm aquelas aulas teóricas onde vai ser discutido, né, tudo numa sequência. Não. Eles têm as tutorias, onde são colocados os estudos de casos, os objetivos, cada um vai buscando os seus materiais de estudo, eles vão para a prática, depois eles vêm, eles discutem de novo. E o que eu observo? Os alunos que processam a informação pelo hemisfério esquerdo, preferencialmente, e que vão utilizando, precisam da informação no passo a passo, eles têm muita dificuldade de adequação no método. E isso, eles não sabem que é a dificuldade na adequação do método. Eles sabem que alguma coisa aconteceu. Porque ele ia bem até o 3º ano do ensino médio, ele entrou na faculdade e ele começa a ir mal. O que está acontecendo? Então, a medicina é difícil, eu não estou conseguindo acompanhar, eu não sou inteligente o suficiente para cursar a medicina. E aí, quando você conhece, no caso, quando eu recebo esses alunos lá e você vai fazer, você entende que dentro do processamento dele, a habilidade associativa não é o que mais se manifesta. Ele tem mais dificuldade para associar, ele precisa ir ligando uma coisa na outra para depois ele associar que isso tudo tem a ver com aquilo ali. Então, isso acaba gerando uma dificuldade dentro da universidade. É uma forma, eu estou dando um exemplo para você de como a minha forma de processar a informação, ela tem uma relação positiva, negativa ou neutra, até mesmo com as metodologias. Eu falo, não existe uma metodologia ruim, existe qual é a metodologia melhor para você. Dependendo da tua forma de processar, para você uma escola tradicional é perfeita. Ou você precisa de uma escola que te permita pensar, uma escola construtivista, que vai te ajudar a construir, que vai ajudar a fazer. Então, depende de quem é você, do que você, de qual a melhor maneira. Eu acho que uma das coisas que a gente pode tirar desse assunto, desse bate-papo que a gente teve, dessa conversa, é que não existe nada homogêneo. E muitas vezes o colégio, a escola, a vida no todo, ela quer que todo mundo seja na mesma caixa. Isso. É isso. É o que eu chamo da normose. Entendeu? É como se... Eu considero assim, ó, a inteligência, né, ela é um espectro, onde existe aquilo que é considerado normal, aquilo que está dentro dos padrões, aquilo que as pessoas estandarizaram, né, que os próprios
ou os primeiros testes que foram desenvolvidos, eles mais ou menos mensuraram isso para poder considerar que aquelas pessoas estão dentro daquilo que é considerado a normalidade. Tudo que foge a isso, ele vai ser considerado um déficit, uma defasagem, um transtorno, alguma coisa que esteja fora. Mesmo se eu considerar o que está abaixo, vamos supor assim, às vezes eu posso ter, inclusive, um déficit cognitivo, alguma coisa que a pessoa ainda precisa ajustar, tem as questões genéticas que às vezes podem interferir, por exemplo, posso ter uma criança com síndrome de Down, alguma coisa, que ela não vai estar sendo considerada dentro dessa normose. Assim como tudo que ultrapassar. Então, se a gente pensar nas altas habilidades e da superdotação, elas também não se encaixam dentro da normose. Era isso que eu me perguntava. Elas não estão ali. E aí, existe uma busca muito grande para poder dar nome a tudo aquilo que não se encaixa dentro da normalidade. Uma pergunta que era justamente sobre as altas habilidades é como que esse método de ensino hoje afeta esses alunos que têm altas habilidades? Com certeza, porque eles precisam prosseguir, eles se entediam com as repetições, uma vez que ele já entendeu. A escola nem sempre está aberta a isso, até mesmo porque a alta habilidade, quando ela se manifesta, nem sempre ela se manifesta porque ele é um aluno maravilhoso dentro de sala de aula, porque ele se destaca, porque ele é muito bom. Às vezes, dentro da escola, a alta habilidade ela começa a se manifestar porque ele começa a ter dificuldade na escola. Ele começa a embater com os professores, ele não quer fazer as atividades, né? E aí você começa a levantar a hipótese de que ele tem alguma coisa, ele tem uma dificuldade, será que ele tem um transtorno? O que ele tem? Então, vamos investigar tal. E dentro desse processo de investigação, a gente cai dentro das altas habilidades e superdotação. Deveria ser diferente. As pessoas poderiam pensar, puxa vida, ele não está conseguindo se adequar? O que será que está acontecendo, hein? Será que isso pode ser decorrente pela forma dele processar a informação? Será que é diferente do que nós estamos oferecendo? Será que o que ele precisa é mais do que nós estamos oferecendo? Mas isso não ocorre. Eu gosto muito do termo neurodivergente, mas eu não uso esse termo como... a minha definição ela é muito mais abrangente do que a definição original do termo, que foi colocado inicialmente para poder explicar processos que estejam envolvidos com TDAH, com dislexia, com autismo. Mas o que é um neurodivergente? É uma pessoa que ela processa a informação de uma forma diferente. Ele não é o neurotípico que a gente fala. O neurotípico é o que está dentro do padrão. O neurodivergente é o que vai pensar diferente, é o que vai construir a informação diferente. Então, nós não estamos ainda preparados para receber, para lidar com os neurodivergentes. Eu não vou falar receber, porque eles já estão aí, entendeu? E muitos deles mal compreendidos, muitos deles diagnosticados de forma errada, muitos deles medicados, muitos deles desviados daquilo que poderia ser o potencial deles. Então, eu acho que a partir do momento em que a gente conseguir pensar de uma forma diferente, que você construir a informação diferente do que é considerado padrão, talvez seja simplesmente a sua forma, o seu jeito, a sua maneira, e eu conseguir ver qual é o potencial que está ali, como que eu vou fazer para te ajudar, como que eu vou te auxiliar para que você possa progredir e permitir que essa pessoa se desenvolva na sua essência, no seu potencial, e não tentando colocá-la dentro de uma caixa. E você fez um projeto num colégio aqui do Mato Grosso do Sul, né? E que você fez esse trabalho de implementar essa questão da estrutura do pensamento, deu algumas formações para os professores. Tem algum caso desse experimento que você fez que te chama a atenção? Que está dentro disso aqui? Teve o caso de um menino que a maior reclamação dos professores é que ele não fazia nada dentro de sala de aula, ele não copiava, aliás, ele se recusava a copiar as coisas que o professor passava, né? Ele não fazia nada, ele cruzava os braços, ficava assistindo a aula, ele não perturbava os colegas do entorno, mas ele não correspondia, ele não fazia as atividades.
ele não fazia as tarefas. Então, toda a análise comportamental desse menino, ela era muito ruim, porque ele não colaborava nas atividades. No entanto, nas provas, ele ia bem nas provas. E aí a gente começou a investigar o que acontecia, porque uns levantavam hipótese, será que ele tem algum problema de linguagem, de escrita, ele não consegue escrever, ele não consegue registrar? Outros professores falavam assim, não, eu acho que ele quer se opor àquilo que a gente está falando, é uma maneira dele se manifestar. Aí foi, e nós começamos dentro daquele processo que a gente estava fazendo na escola, esse menino ele veio para o processo de avaliação. E quando a gente fez a avaliação nele, a gente identificou um processo de altas habilidades e superdotação nele na época. E aí a gente sentou com os professores, conversou com os professores, teve que fazer toda essa remodelação. Como ele participava, era uma escola estadual, na época ele foi encaminhado para o NARRAS, que era um núcleo de altas habilidades do Estado, e foi fazer. E, no fim, até onde eu sei, parece-me que ele passou em primeiro lugar na Universidade de Física, uma coisa assim. E ele é um dos casos assim que todas as vezes que eu olho para ele, eu fico pensando, era um potencial que ele ia ser desperdiçado se a gente não conhecesse, descobrisse o que nós descobrimos. Porque ele estava num processo onde não havia acolhimento, a aprendizagem dele andava aos trancos e barrancos, né? A própria autoestima dele estava muito baixa, porque ele não se considerava inteligente, né? Ele ia bem na prova, mas não era um bem, mas ele ia passando, ele ia fazendo. E quando a gente conversou com ele, explicou tudo o que estava acontecendo, e ele pôde compreender, você não imagina a mudança desse menino. Então, eu falo que o nosso trabalho, eu falo o meu trabalho, quem trabalha nessa área, quem entende o que nós estamos discutindo aqui, ele é um trabalho de resgate. Ele é um trabalho muito profundo, porque você resgata a pessoa e coloca ela dentro do caminho dela, você consegue direcioná-la, você consegue fazer com que ela efetivamente se identifique e use o seu potencial. E, nossa, eu estou até emocionada. Que coisa incrível. É muito legal. Educação, a gente escuta muito falar, a educação vai mudar o mundo, ou a educação vai mudar as pessoas, a educação abre portas, mas as pessoas, dentro do colégio, dentro da faculdade, a gente encontra professores e pessoas ali que não entendem o que significa isso. Como que isso vai afetar a vida de uma pessoa para sempre? Para sempre. Tipo assim, você pode tirar a oportunidade dela de acessar um novo mundo. Isso. De mudar a realidade dela. Isso. E nisso entra uma pergunta. Como que os profissionais, os professores, os educadores envolvidos, né, nessa parte de aprendizagem, eles podem se beneficiar desse conhecimento? Ele pode se beneficiar de duas formas. Uma que, uma vez que ele conhece, ele vai conseguir acessar melhor os alunos e, consequentemente, gerar maior compreensão, e esses alunos vão avançar. Por um outro lado, uma outra coisa que ocorre é que os professores conseguem entender por que, muitas vezes, mesmo ele fazendo bons planejamentos, elaborando boas aulas, criando alternativas diferentes, por que ele não consegue gerar a aprendizagem daquele aluno? Eu conheço vários professores que se incomodam profundamente com isso, que eles começam a se sentir extremamente culpados por não estar conseguindo fazer com que aquela criança aprenda, mas ele não consegue identificar o que precisa fazer para que aquilo ocorra. Então, ele traz uma compreensão por dois lados. Eu consigo compreender por que alguém não consegue aprender comigo, e eu identificar e falar, puxa vida, não é que eu estou explicando mal, é que o meu jeito de explicar não é o jeito que ele precisa. Então, não é que o que eu estou fazendo não serve, mas é que eu preciso readequar
Porque a pessoa que precisa se beneficiar do que eu tenho para transmitir precisa ser de uma outra maneira, não é da minha. E está tudo certo, e está tudo bem. Nós ainda temos aquela coisa assim, puxa vida, mas se eu não conseguir, o que vão dizer de mim, né? O que vão achar que eu não consigo, tal. Cara, quando você entende tudo isso, eu não teria o menor constrangimento de chamar você para atender aquele aluno se eu não estou dando conta. Porque não é que eu não sou capaz, é que a minha forma de processar é diferente da dele. E nem sempre, para mim, é fácil fazer esta alteração. Eu tive agora, dando uma formação de professores o ano passado, era coordenação e direção no município. E aí, nós ficamos trabalhando o ano todo. E aí, no final, assim, um dos professores, ele fez um depoimento que eu falei para ele, puxa vida, eu até queria gravar isso que você está falando. Porque ele disse, olha, eu descobri na prática o quanto que é difícil você ter que mudar a sua forma de funcionar para você explicar o conteúdo para o outro. Eu percebi que eu comecei a aprender a fazer, mas para mim não é simples. E aí eu refleti, eu falei, puxa vida, como deve ser difícil para o meu aluno também, quando ele precisa fazer isso. Isso que eu estou fazendo isso de forma consciente. Ele me falou assim, eu sei que eu estou tentando buscar isso. Ele era um professor extremamente lógico, extremamente dentro assim, de uma objetividade de conteúdo, lidando com 6 alunos da sala dele, que eram, a grande maioria processava como ele, mas 6 que eram hemisfério direito, e ele precisava ficar oferecendo exemplos o tempo todo, oferecendo analogias, oferecendo metáforas. Ele não consegue pensar através de analogias e metáforas, ele pensa através dessa maneira. E aí eu falei para ele, puxa vida, é exatamente isso. As pessoas tinham que ouvir isso, porque esta é a realidade. Então, primeiro eu preciso conhecer, depois eu preciso tentar me alterar, modificar a minha forma de fazer, aí eu vou verificar o quanto de esforço eu tenho que fazer, mas se eu conseguir dominar isso, eu consigo fazer as alterações necessárias. Não é simples, Gabi. Tudo isso que nós estamos discutindo, ele não é assim, ele não é mágica, não é milagre, não é que você vai fazer uma coisa e que as coisas vão se transformar. Tudo é um processo. Só que o que nós estamos falando aqui são as raízes do processo de aprendizagem. As raízes. Uma vez compreendidas as raízes, você vai ter árvores diferentes. Elas vão ser sólidas. E elas vão ser sólidas não somente na escola, elas vão ser sólidas na vida. É diferente. Bom, eu acho que para encerrar tudo isso que a gente falou, qual é a relação da estrutura do pensamento com a aprendizagem? Compreensão. Certo? Quando você acessa a estrutura do pensamento, você acessa a compreensão. E quando você entende como que a compreensão é gerada, você, consequentemente, entende como que a aprendizagem é gerada. Porque a aprendizagem é compreensão. Tudo aquilo que eu não compreendo, eu não aprendo. Bom, a estrutura do pensamento, então, ela tem um impacto muito grande na nossa aprendizagem. Mas uma das grandes coisas que pairam sobre o processo de aprendizagem é o déficit de atenção. E no próximo episódio, a gente vai falar sobre isso.